Olá, você a quem desejo paz e bem, saúde e sinergia. Professor Luiz Wagner de volta para seguirmos com os pressupostos da PNL na comunicação. Nesta aula, vamos explorar o pressuposto que afirma: nossa energia flui para onde colocamos nossa atenção. O foco é o leme da mente. Aquilo que ocupa nossa atenção influencia os nossos pensamentos, desperta nossas emoções e orienta nossas atitudes. Por isso, aprender a direcionar conscientemente o foco é uma das habilidades mais importantes para quem deseja falar em público com segurança e influência. Esse pressuposto merece ser observado com todo o empenho por todos nós, e de modo especial pelo orador. A regra é clara: não coloque sua atenção nem sua energia naquilo que você não quer. Foque no estado desejado. Foque naquilo que você quer. O grande problema do orador iniciante é que, ao subir no palco, ele aponta essa lanterna diretamente para dentro de si mesmo. Ele foca no próprio coração acelerado, no medo de esquecer o roteiro ou no julgamento da plateia. O resultado? Toda a sua energia neurológica e química flui para alimentar a ansiedade, para alimentar o travamento e o pânico. Você gasta uma energia homérica sabotando a si mesmo. Vamos aprender a dominar o controle dessa lanterna. Vamos entender como direcionar a sua atenção intencionalmente para fora, para o território real, para a entrega do conteúdo e para a conexão com as pessoas. Ao mudar o alvo de sua atenção, você altera de imediato a sua química interna, transformando o estresse paralisante em energia de presença e autoridade. Vamos descobrir, na prática, como governar o foco para governar o palco. Vamos começar? É importante aprender a colocar o foco nas coisas que queremos na vida e não naquela que não queremos. Esse pressuposto, derivado do conceito de foco e intencionalidade, é uma das leis mais pragmáticas da neurociência aplicada à oratória e extremamente libertador para quem fala em público. Esse pressuposto afirma que a nossa realidade subjetiva é criada por aquilo que decidimos iluminar com a nossa lanterna mental. Para um orador, onde ele coloca a atenção, determina não apenas o seu estado emocional, mas também a qualidade da entrega e a resposta da plateia. Veja como usar isso a seu favor. Primeiro, você deve controlar a ansiedade. Como fazer isso? Priorizando o foco externo e não o interno, geralmente negativo. O medo de falar em público geralmente surge quando a atenção está trancada dentro do orador. É o foco interno negativo. Aqui
O erro do orador é focar no próprio batimento cardíaco, no suor das mãos ou no pensamento: será que vou esquecer? Se a sua atenção vai para o foco interno, a energia do medo cresce. Muitos oradores focam em: o que vão pensar de mim? Vou errar, estou nervoso. Esses pensamentos geram ansiedade, drenam energia e travam a comunicação. O que fazer? Mudar o foco para fora, foco externo positivo. Para isso, o orador deve colocar sua atenção na mensagem e no benefício que o público terá. Quando sua energia flui para pensar, ajudar as pessoas, o nervosismo perde o combustível e desaparece, cedendo espaço para o estado emocional positivo. Então, troque o foco para: como posso ajudar essas pessoas agora? Como minha mensagem pode ser útil às pessoas que me ouvem? Esse tipo de ação muda completamente o estado interno. Você não controla tudo o que acontece, mas controla onde coloca sua atenção. E isso muda tudo. Mas se você foca no estado interno negativo, coloca sua atenção no que não quer que aconteça. Você acaba drenando sua energia para esse cenário e aciona a lei da profecia autorrealizável. E o que é a lei da profecia autorrealizável? A lei da profecia autorrealizável é um mecanismo psicológico e neurológico onde uma crença ou uma expectativa, seja ela positiva ou negativa, funciona como um roteiro pré-programado que força o indivíduo, que força o orador a agir de uma maneira que torna essa previsão uma realidade concreta. Esse fenômeno explica perfeitamente como os nossos mapas mentais moldam diretamente os nossos resultados no mundo real. Dou exemplo. O orador adota uma convicção interna sobre si. Ele pensa: eu vou subir naquele palco, vou gaguejar e todo mundo vai rir de mim. Ou não posso parecer nervoso. Qual é o erro? Pensar: vou gaguejar, não posso gaguejar, não posso parecer nervoso. O cérebro não processa bem a palavra não e acaba focando justamente na gagueira ou no nervosismo. Essa crença atua diretamente nos filtros neurológicos, ativando a amígdala e o tálamo. O cérebro assume um estado de alerta e altera a fisiologia, gerando uma respiração curta, uma tensão muscular e o foco interno. Sob o efeito do estresse e do medo criado pela mente, o comportamento real é afetado. O orador tenso e acelerado acaba falando rápido demais, perde o ar, gagueja e foge do contato visual com a plateia. O resultado negativo acontece exatamente como previsto. O indivíduo
olha para o ocorrido e conclui: tá vendo? Eu sabia que não servia para falar em público. A crença inicial é fortalecida e o loop se fecha. E o que fazer então? Colocar a atenção no objetivo desejado. Visualizar e focar. Eu vou falar com clareza e entusiasmo. Sua energia e sua fisiologia seguirão esse comando, alinhando sua postura e voz com a confiança. Em vez de ensaiar mentalmente o fracasso, utilize a visualização criativa para construir uma representação interna de pleno sucesso. Force o seu cérebro a rodar o filme de você falando com clareza, respirando pausadamente e recebendo aplausos. Como dita um dos grandes pilares do comportamento humano: se você acredita que pode ou se acredita que não pode, de qualquer forma, você está certo. Esteja sempre atento a esse pressuposto. Sigamos agora com mais um pressuposto da PNL. Se uma pessoa pode fazer algo, todos podem aprender a fazê-lo também. Esse pressuposto traz consigo o princípio da modelagem, ou seja, se alguém observar os comportamentos e habilidades de outra pessoa, poderá fazer igual e obter os mesmos resultados. O pressuposto da modelagem é a própria espinha dorsal da programação neurolinguística. Historicamente, a PNL não nasceu como uma teoria psicológica isolada, mas sim como um processo de engenharia reversa do comportamento humano. Seus criadores, Richard Bandler e John Grinder, começaram o movimento modelando a genialidade de terapeutas extraordinários, como Fritz Perls, Virginia Satir e Milton Erickson, para entender como eles obtinham resultados tão fora da curva. Em termos simples, o pressuposto da modelagem afirma que, se alguém no mundo consegue realizar algo com excelência, essa habilidade possui uma estrutura neurológica e linguística que pode ser decodificada, aprendida e replicada por qualquer outra pessoa. Para compreender esse pressuposto a fundo, dividimos a modelagem em 3 pilares fundamentais: a estrutura da excelência, o processo da modelagem e como a modelagem é útil para o orador. Falemos por primeiro sobre a estrutura da excelência. A PNL parte do princípio de que o sucesso não é uma questão de sorte, magia ou de um dom genético inalcançável. A excelência humana tem uma estratégia por trás. Quando uma pessoa realiza algo de forma brilhante, ela está rodando um programa em sua mente. O segundo pilar é o processo da modelagem.
Muitas vezes as pessoas que são geniais em algo fazem isso de forma totalmente inconsciente ou são competentes inconscientemente. Se você perguntar a um orador brilhante como ele faz para comover a plateia, ele certamente irá responder: eu apenas subo lá e falo com coração. Essa resposta não ajuda quem quer aprender. Para modelar alguém, você precisa descobrir a receita desse programa, mapeando 3 componentes. O primeiro deles é a fisiologia. Como a pessoa usa o corpo. Postura, microexpressões, respiração, ritmo de voz, gestos. O segundo componente são as estratégias mentais. Para modelar as estratégias mentais de outra pessoa, é preciso saber o que ela pensa e como processa a informação. O que ela diz para si mesma em seu diálogo interno, quais as imagens mentais que ela projeta, quais sentidos prioriza. Como não podemos entrar na mente da pessoa, utilizamos diversas fontes de informações. Uma delas, e a mais direta, é perguntando. O que passa pela sua cabeça antes de começar uma palestra? Como você sabe que está preparado? Quando alguém faz uma pergunta difícil, o que você pensa primeiro? Como você decide a melhor resposta? Você conversa consigo mesmo internamente? Você imagina cenas ou apenas organiza as ideias? Essas perguntas ajudam a revelar a estratégia mental da pessoa. Imagine um grande orador. Você pergunta: como você consegue falar com tanta tranquilidade? Ele geralmente responde: antes de entrar no palco, eu fecho os olhos por alguns segundos, lembro de uma palestra em que tudo deu certo, sinto novamente aquela confiança e entro imaginando que vou conversar com amigos. Você acabou de descobrir parte da estratégia mental dele. Faz uma pausa, recupera a memória positiva, ou seja, o recurso, reativa o estado emocional associado, cria uma imagem positiva da situação e age a partir desse estado emocional. Isso é muito mais útil do que apenas modelar sua postura ou o seu tom de voz. Como modelar o sistema de crenças e valores? Modelar crenças e valores é identificar as convicções que permitem a uma pessoa alcançar resultados consistentes. Por exemplo, ao observar um excelente orador, não basta copiar sua postura ou sua técnica. É importante descobrir quais crenças sustentam sua segurança. Em que essa pessoa acredita que torna esse comportamento possível? Quais são os filtros do seu mapa de mundo? As crenças costumam aparecer na linguagem. Exemplos: sempre me preparo. As pessoas merecem respeito. Todo erro ensina alguma coisa. Quem domina o assunto
transmite confiança. Quando uma pessoa repete a mesma ideia em diferentes contextos, provavelmente ela expressa uma crença importante para si própria. As crenças também ficam evidentes nas escolhas que a pessoa faz. Perguntas ajudam a identificá-las. Pergunte, por exemplo, o que você faz quando enfrenta um problema? Como você reage às críticas? Como você toma decisões difíceis? As respostas para essas perguntas revelam aquilo em que realmente a pessoa acredita. Define-se como valores tudo aquilo que é importante para uma pessoa. A exemplo das crenças, podemos identificar valores por meio de observações e perguntas. Os valores aparecem nas prioridades. Uma pergunta costuma revelar muito. O que é mais importante para você quando faz uma palestra? Eis algumas perguntas poderosas para descobrir valores. O que o motiva a falar em público? O que faz uma palestra valer a pena? Quando você termina uma apresentação e pensa, hoje foi excelente. O que você nunca abriria mão durante uma apresentação? O que deixa você mais satisfeito ao final de uma palestra? O papel de quem modela é fazer perguntas cirúrgicas e observar o especialista de perto, para tornar consciente o que é inconsciente. Para modelar, siga os seguintes passos. 1. Observação pura. Você acompanha o modelo em ação, imitando sutilmente sua fisiologia para captar os sinais do estado emocional dele. 2. Codificação. Você extrai os passos exatos e descobre o que o modelo faz internamente. Exemplo: antes de responder a uma pergunta difícil, ele primeiro olha para baixo à esquerda, repete a pergunta mentalmente com uma voz calma e depois respira pelo diafragma. 3. Instalação e teste. Você modela e testa a estratégia em si mesmo. Se você obtiver o mesmo resultado ou um resultado muito próximo, a modelagem foi bem sucedida. Terceiro pilar: como a modelagem é útil para o orador. O terceiro pilar é entender como a modelagem é útil para quem fala em público. Para quem trabalha com comunicação e oratória, entender esse pressuposto muda completamente o jogo do aprendizado. A primeira utilidade para o orador é pôr fim ao mito do dom da palavra. Em vez de olhar para um grande comunicador e pensar, eu nunca vou conseguir falar assim, porque não nasci com esse talento, você passa a olhar com a mentalidade de um modelador. O que ele está fazendo com a voz, com o corpo e com a mente que eu posso codificar e treinar? O segundo benefício é a aceleração do aprendizado. Em vez de passar anos
tentando descobrir por tentativa e erro como dominar o palco, você estuda quem já chegou lá. Você modela o uso de pausas de um grande palestrante, a expressividade gestual de outro e a capacidade de contar histórias de um terceiro comunicador. Terceira utilidade da modelagem: desenvolvimento de alunos. Como professor ou mentor, a modelagem permite que você não apenas ensine regras rígidas, mas sim ajude seus alunos a identificarem modelos de sucesso. Ao imitar deliberadamente a fisiologia de um estado de confiança, o aluno começa a disparar a química interna da segurança em seu próprio cérebro, criando assim o recurso que ele achava que não tinha. Em resumo, a modelagem nos ensina que a excelência deixa pistas. O seu papel como comunicador é aprender a ler essas pistas para expandir constantemente o seu próprio mapa de mundo.